Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que mexe com muitas famílias. Relações entre mães e adolescentes. Patrícia, será que é possível ter uma conexão nessa fase com muito diálogo e muita escuta? Eu acho que é possível, mas acredito que também precisamos de estratégias para isso. E é por isso que estamos aqui para conversar com a Lilian Barreto. Ela é psicopedagoga, orientadora de mães e especialista em orientação parental. Atua há mais de 12 anos nessa área e ajuda aí as famílias a terem de volta aquele vínculo, não é mesmo, Lilian? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. É um prazer te ter aqui e vamos aprender muito contigo hoje. Espero que sim, eu com vocês, né? É uma troca. A gente está sempre nesse processo de aprendizagem, né? Eu como psicopedagoga, mentora de mães, meu objetivo é estar sempre fazendo essa troca, né? Eu gosto de falar, hoje mesmo eu estava falando para uma mãe que eu falei, puxa, não se cobra tanto. Já vou começar assim, né? Já tô falando. Perfeito, pode continuar. Eu ia falar exatamente, fale sobre você. Exato. Eu falei, puxa, não se cobra tanto. Leva, a minha proposta, inclusive, em relação à maternidade é isso, né? Uma maternidade mais leve, porque às vezes fica tão pesado. Eu falei, eu nunca fui mãe da Beatriz, que tá aqui comigo, com 20 anos. Eu tô aprendendo a ser mãe dela agora com 20 anos. Porque quando ela tinha 10, eu aprendi com ela a ser mãe dela naquele momento, né? Eu também tinha outra idade, nós vivíamos em outro Brasil, em outro, né? Tudo era diferente, então a gente também tem que considerar isso, né? E quando meu filho, que tem 17, tiver 20, como ela agora, eu vou aprender a ser mãe dele com 20 anos. Porque agora eu tô aprendendo a ser mãe dele com 17, né? E ele cada com filho é um, né? Exato. A gente não pode se cobrar tanto, né? Eu acho que se a gente se colocar nessa posição de aprendente, como a gente fala em psicopedagogia, a gente recebe do nosso filho, né? Os pais reclamam, ai, sai da maternidade e não tem manual. Tem sim, tá dentro do seu filho, né? Se a gente olhar para ele e quiser aprender com ele, fazer essa troca, a gente aprende a se comunicar. A gente aprende a trocar melhor e fazer essa construção juntos, né? Que é o dia a dia, né? E eu queria que você falasse então um pouco como que você chegou nessa ideia, né, de ir para psicopedagogia e para tratar especificamente de adolescentes. Tá bom, a gente estava até falando um pouquinho aqui antes de começar, né? Sim. Do meu pequeno, que agora tem 17, que é o Henrique. O Henrique, quando ele veio, ele me trazia muitos desafios, né? Mais tarde ele foi diagnosticado com déficit de atenção também, né? O famoso TDAH. O meu também tem. Então a gente se identifica. Eu acho que é né? por isso. Né? E ele me trazia muitos desafios comportamentais. Né? Eu falei assim, gente, mas eu não sei criar esse menino, né? Eu tava até falando aqui pra vocês. Eu falei, não tô entendendo o que tá acontecendo, porque a relação da gente é muito difícil, é muito pesada. E com a irmã era muito mais leve, mais fácil, mais fluida. E eu me sentia muito frustrada como mãe. E um dia, o Henrique, ele tinha 6 anos, ele chegou pra mim e falou assim, mamãe, me ajuda, tem um monstrinho aqui dentro de mim. E ele explode, e eu não sei o que acontece. E eu não gosto que ele faça isso comigo, porque ele me machuca. Me ajuda. Ele me pediu ajuda desse jeito, com 6 anos. E eu falo, gente, quanta sabedoria é numa pessoa tão pequena. E aquilo já me incomodava, né? O nosso relacionamento muito intenso e turbulento. E, de repente, eu falei, não, eu vou atrás de ferramentas, de possibilidades, né? E a minha terapeuta também me incentivou muito nisso na época, por isso que faço terapia há mais de 20 anos. Eu sou muito pró-terapia, exatamente por isso. Porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente aprende a lidar com o outro. A gente coloca os nossos limites, né? A gente sabe até onde a gente pode ir, o que a gente aguenta ou não. E, por tabela, a pessoa também nos respeita, né? E aí, ela falou assim, o Henrique é o teu filho do aprendizado. Né? E foi quando eu me disponibilizei, me prontifiquei a realmente ir atrás de ferramentas e outras estratégias. Eu falei, puxa, o que eu tô fazendo não tá funcionando. Então, vou ter que procurar outras possibilidades, outras estratégias para lidar com essa mesma criança, que eu amo tanto, que eu quero por perto. A gente
precisa, a gente mora junto e a gente quer conviver, então vamos fazer esse negócio fazer direito isso daqui. E aí eu fui atrás da psicopedagogia, porque, né, eu gosto muito de estudar, de ler, de aprender. E eu descobri que era possível fazer isso, você trabalhar com as questões de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, no tete-a-tete. É óbvio que a gente também pode fazer de outros modos, né? A gente pode fazer em empresas, pode fazer em hospitais, pode fazer em escola. Mas eu gosto mesmo da clínica, porque aí você faz uma coisa bem personalizada. E trabalhando com a psicopedagogia, eu percebo que a gente não trabalha só com a criança ou com o adolescente. A gente trabalha muito com os pais, né? E a gente esbarra muito nas questões ali do dia a dia. Eu já cheguei a, por exemplo, ter que dar de lição de casa para algumas famílias. Tenha alguma refeição, pelo menos uma por dia, juntos. Era lição de casa. Porque as pessoas, cada um faz seu prato, cada um entra num ambiente e a gente não se encontra, não se esbarra. São indivíduos que moram juntos como se fossem em um cortiço, sabe? Ou uma pensão, que as pessoas, cada um vai para o seu quarto. Então, é muito isolado, muito estranho, né? E eu falei assim, puxa, vamos encontrar essa família, vamos brigar na mesa, né? Mas vamos também se conhecer na mesa, vamos nos entender na mesa, né? Que é onde a gente coloca os valores e, né, o nosso modo de pensar a vida para os nossos filhos, ensina a pegar um garfo direito, ensina a ter uma refeição decente, a comer o que tem que ser, né, comer coisas diferentes, enfim. Então, eu comecei a perceber que as famílias estavam muito carentes de orientação. E foi quando, né, uma coisa leva a outra, eu fui atrás de mais informação. Vamos lá, vamos ver como funciona a orientação parental. Fiz alguns cursos e também comecei a atender algumas mães, né, nesse estilo, especialmente mães. Eu falo mães, porque os meninos são muito preguiçosos. A gente sabe. Eu não sei vocês, mas assim, nos últimos 5 anos, né, eu acho que eu fiz mais de 20 cursos e nos cursos que eu estava, era raro ter um homem, né? A gente vai para qualquer área que for, finanças ou moda, ou seja lá o que você, gastronomia, é difícil, assim, a maioria sempre vai ser mulher. Então as meninas me parecem muito mais ativas nesse sentido. E eu vejo que os meninos, às vezes, têm um pouquinho mais de preguiça de falar assim, será que eu preciso disso mesmo? Especialmente quando a gente fala de um modo um pouco mais terapêutico, né? E aí, eu gosto de me intitular, assim, né, como mentora de mães por isso. Porque são com as mães que geralmente eu converso. Mas eu também sou apta a falar com os meninos, com os pais, né? Óbvio. E a gente acaba fazendo esse trabalho de orientação, né, com as mães. Exatamente por esse motivo, para orientar a mãe. Que aí eu até falo com elas, né? Se a gente é igual peça de dominó, que está enfileirada, se a gente atinge a mãe, a gente atinge o filho, inevitavelmente a gente atinge o pai, e assim vai. Vai toda a cadeia, né? É impossível a gente mudar e o outro não ser afetado, né? Sim. De algum modo, positivo ou negativamente. Então, esse é o meu objetivo. E por isso que eu gosto tanto do que eu faço, assim, e faço vibrando, sabe? Porque eu estou mexendo com estruturas familiares, reaproximando pai e filho, mãe e filho. Para mim, isso é muito potente. E Lilian, você fala muito desse afastamento, né? Dessa desconexão emocional entre pais e filhos. E eu queria muito saber quais são os primeiros sinais de que isso está acontecendo. Porque eu acho que muitas mães demoram para perceber que isso aconteceu, né? Eu imagino. Sim, essa é uma ótima pergunta, Patrícia. O que eu percebo é que às vezes a gente acha que já tem aquele amor garantido, sabe? Especialmente quando eles entram na puberdade. Você já fez o trabalho mais difícil, teoricamente, né? Você trocou fralda, ensinou a escovar o dente, levou para escola, pagou colégio. Aí entra na adolescência, eles já estão bem autônomos para vários assuntos, ou pelo menos deveriam estar, né? Esperamos. Às vezes nem tanto. Às vezes nem tanto. Mas, e a gente tem um ranço do adolescente, né? E é uma coisa muito comunitária, é uma coisa muito da nossa sociedade. É o famoso aborrecente, que
é um termo muito pejorativo, muito pesado. E a gente não coloca um selo, um carimbo negativo na infância. Mas a gente taxa essa nova fase da vida, né? Quando a gente deveria estar recebendo essas pessoas. Quando o bebê vai nascer, antes dele nascer, aliás, né? Muitas mães se preparam para esse momento. A gente vai atrás de leitura, de ácido fólico. Você vai, né, ver uma obstetra que você goste, que tipo de parto, e não sei o que, e faz o enxoval, quadro na porta, quartinho, lembrancinha, depois a escolinha. Você vai curtindo todos esses momentos com antecedência. A adolescência vai chegando e a adolescência culmina com algumas outras coisas que acontecem na vida adulta, né? De nós mães, especialmente. A gente está, muitas vezes, entrando aí na menopausa, né? Muitas vezes passando por um divórcio, porque o casamento, às vezes, pode ter tido algum tipo de desgaste. Tem uma outra coisa bem importante que acontece, é que a gente começa também a cuidar dos nossos pais, né? Porque eles também envelheceram e aí a gente tem que cuidar não só da prole, da nossa profissão, mas também de pessoas idosas. Então, são muitas questões chegando junto com a adolescência do seu filho e parece que ele já está criado e você não sabe, parece que vai largando isso um pouquinho de lado. Não precisa de dar tanta atenção assim para esse cara, porque ele já deveria saber um monte de coisa. Mas ele ainda tem uma cabecinha que não está amadurecida, né? A gente sabe que o cérebro humano vai amadurecer, em média, né? A gente, cada cientista aponta para um lado, mas assim, lá pelos 25 anos de idade, né? Se a gente espera de um adolescente de 15, que ele tem um comportamento, já uma postura adulta, você está pedindo uma coisa para ele que é a mesma coisa que você pedir para um bebê que está no berço, você colocar ele em pé, que ele ande. Ele não está pronto para aquilo ainda, né? Que a gente não está vendo isso. Está dentro do cérebro, né? É uma coisa muito abstrata. E a gente não consegue enxergar, então a gente talvez não tenha o devido respeito. Mas dê desafios para o seu filho que ele possa realmente, né, galgar e ele possa ir para frente, né? Ele possa ver aquilo como uma coisa, puxa, eu estou evoluindo. Não como eu sou incapaz. Né? E nessa hora, Patrícia, já que você me fez essa pergunta, o que acontece é que a gente abandona um pouco essa adolescência, já tem um pouco de ranço, né, por conta desse preconceito todo que a sociedade mesmo coloca pra gente, e é natural que o adolescente também se afaste da gente, porque ele quer descobrir quem ele é. Então ele começa mesmo a achar a gente chato, inapropriado, não quer ficar muito perto. É normal, ele quer pertencer ao grupo de amigos, né? A gente não está mais certo, eles começam a questionar quem nós somos, o que a gente falou para eles a vida inteira. E isso tudo é muito saudável e natural. Se não estiver acontecendo isso na sua casa, alguma coisa errada está acontecendo, né? Porque ele tem que se descolar mesmo, tem que se separar de você, para ele descobrir quem ele é. Mas ele não precisa fazer isso longe de você. Se você perceber que ele está muito calado, muito distante, muito silencioso, você não sabe do que está acontecendo, quem são os amigos, da rotina dele, o que ele está vendo, especialmente em telas, né? Se não tem mais diálogo entre vocês, eu acho que o maior indicativo aí é o diálogo, né? E não é falar assim, como é que foi na escola? Fiz isso, isso e aquilo. Sabe, você gosta disso, você jantou, você... Não é esse tipo de diálogo. Que isso eu não posso nem considerar como diálogo, né, gente? É uma coisa... quase robotizada, né? Quase quase um checklist, né? Né? Fez a lição? Comeu? Não sei o quê. Diálogo é quando a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Assim, tudo bem que eu estou mais fazendo um monólogo às vezes, aqui falando demais, mas ao mesmo tempo é a gente trocar ideias, a gente trocar informações, a gente se conhecer, a gente ter interesse um pelo outro, a gente saber o que está acontecendo, quais são os meus medos, as minhas dificuldades, a minha realidade, né? Então, esse é um ótimo indicativo. Seu filho está muito na dele, você não sabe mais, você olha para ele e fala assim, não conheço, não sei bem quem é. Se eu te fizer 5, 6 perguntas, você não sabe responder a respeito dos interesses dele, sinal de alerta. Vocês estão se desconectando.
E quando a gente fala sobre essa questão do diálogo, que eu acho muito importante, é muito difícil você ter diálogo com o adolescente. Eles não querem se abrir, assim, ponto. Tem alguns que sim, tenho 2 filhos adolescentes. Um era super receptivo e super aberto, sempre falava todo, até hoje, com 21 anos, ele gosta de contar e desabafar comigo as questões que ele tem. Porém, a de 18, Sofia, ela não fala nada, entendeu? Simplesmente acontece e se você não fica em cima, ela não vai falar. Então, quais os primeiros sinais desse bloqueio de diálogo? Como que a gente consegue estabelecer esse diálogo, de certa forma, principalmente para essas criaturinhas maravilhosas que não querem falar? Tá, então a gente primeiro tem que entender que tem personalidade, né, e por trás. Tem gente que é mais extrovertida, outros mais na dele. Eu acho que é super natural isso. Tem gente que, né, seu filho vai ser sempre comunicativo pelo jeito. E a Sofia talvez nem tanto, né, mais na dela, mais quietona, reservada. Mas isso não quer dizer que quando ela precisar da Andréia como mãe, ela não possa contar com você. E é isso que você tem que deixar, né? Eu tô falando pra você, mas tô falando pra todo mundo, tá? Tem um monte de Sofias por aí. Exato, pra todas nós mães, viu? Inclusive pra mim, né? Porque eu tô aprendendo todo dia a ser mãe, né? De Beatriz e de Henrique, e é eterno isso aqui, enquanto a gente estiver por aqui. Então, é a gente se colocar nesse lugar de acesso. Eu estou aberta, estou disponível para você, sempre. Óbvio, né? Colocando seus devidos limites, né? Eu gosto de falar que a gente tem a nossa bolha. Ninguém venha furar a minha bolha, nem meu filho. É isso aí. Né? Isso é bem importante. A gente precisa aprender a se respeitar como mãe. Para o nosso filho também não furar a nossa bolha. Porque senão ele vai falar assim, ah, tá, entendi. Se eu posso furar a bolha da minha mãe, é assim que eu tenho que fazer. Eu posso deixar os outros também furarem a minha própria bolha, né? A gente está até modelando isso para eles, né? Se você não deixa, se o seu filho não te respeita, você está ensinando o seu filho a não ser respeitado por outras pessoas também, porque ele vai modelar isso, né? Você está modelando isso, perdão. Falando assim, é assim que se faz. É assim que a gente age com a gente mesmo. Então, quando você se dá o respeito, você também está passando isso para frente, né? Você está falando assim, puxa, olha, eu me respeito. E por isso eu também estou te ensinando a você se respeitar frente aos outros, né? Não é qualquer um que vai chegar e estourar sua bolha, né? Acho que, aliás, tem que saber o limite até onde a gente vai. Mas voltando... Porque isso era uma pergunta que estava na pauta. Exato. Eu vou falando uma coisa... Não, mas eu acho maravilhoso, tem que ser assim mesmo. Eu vou falando e depois eu volto. Aí, eu acho que... Como é que a gente pode se mostrar acessível, né? Assim, eu tô aberto ao diálogo, eu tô aqui para você, tô disponível, né? É você realmente, legitimamente, se importar com o outro, né? Então, se você... Eu não tô com o meu celular aqui, filho... ô mãe, né? Ele chega pra você e você tá, tá, não sei o quê, nananã, tá. Ele fala... Você não gosta que ele faça isso com você, né? Ele fica ali no celular falando e... Então, eu tô acabando isso daqui. Me dá 2 minutinhos, já converso com você. Acaba, coloca o celular de lado, pronto, sou toda sua. Me fala, o que você quer conversar comigo, né? Ou se for muito urgente, então tá, eu converso com você, agora é rápido? Tá, porque eu tenho que resolver isso daqui? Então tá, eu falo com você, agora eu vou voltar aqui porque eu tenho que acabar de resolver isso. Então você vê o que é mais urgente ali na hora. Depende, né, do que está acontecendo. Mas primeiro você se mostrar realmente interessado. Isso é importante, né? E uma forma bem bacana da gente mostrar que está interessado é a gente não fazer pergunta. Nossa, ai, que dificuldade. Onde você tava? O que você tava fazendo? Como que você tava? Por quê? E o pior é que não tem como. Às vezes eu até me controlo pra não ter o olhar julgador, mas eu tenho. Tava na minha checklist aqui pra te falar isso. Eu trabalho muito com a comunicação não violenta, né? Eu acredito muito em comunicação e diálogo. Tanto que o meu lema é mais diálogo, menos desconexão. A gente vai muito para esse lugar. Quanto mais você dialoga com as pessoas, menos desconectado você se fica delas, né? Mais próximo vocês estão, especialmente do seu filho. Então, é uma arma muito poderosa que só nós, seres humanos, temos, né? Como seres racionais. E a gente faz muito mau uso dela.
A gente não sabe se comunicar. Então, a gente se colocar disponível para conversa. Mais escutar do que falar, tá? Com criança é o inverso. A gente mais fala do que escuta. Porque eles estão precisando ainda de muita orientação, né? Mas adolescente não quer saber de sermão, não quer saber de mãe, né? Pipipi, pipipi. Então, o que a gente faz? Eles já sabem muita coisa, eles já têm muito repertório. Mas eles têm muita dúvida, né? Então, deixa eles trazerem para você qual é essa dúvida, qual é essa questão. O que está acontecendo com ele? E aí sim, sem julgamento. Por que você não faz isso? Sabia que você ia fazer errado, eu sabia que isso ia dar ruim, dar problema. Eu te disse, por que você... Entendeu? Quem que gosta de ser julgado? Ai, Deus. Tudo errado. Não, mas é aí que tá, André. A gente tá sempre aprendendo, né? E que bom. Isso é lindo. É muito legal, né? Eu acho que a gente tem a vida inteira. Enquanto a gente estiver por aqui, até os 80, 90, não sei. Amém. Amém. Que a gente esteja nesse processo de aprendizagem. E a gente só aprende como? Trocando com o outro. Sozinho dentro da nossa caverna. Não vai rolar. É muito confortável. Então, a minha mãe sempre gosta de falar uma coisa, né? Ela fala assim, toda vez que a gente aponta pra alguém, 3 outros estão apontando pra gente. Então, assim, qual é a minha parcela de culpa dentro dessa situação? Né? Você tem a sua culpa, mas eu também tenho a minha. E às vezes a minha é maior, né? Então, assim, se colocar mais pra escuta, menos pra fala, né? Então, deixa ele trazer o assunto. Finja a naturalidade. Esse é o mais difícil, né? Depois você chora. Depois você chora, você esperneia. Manda, Patrícia, você não sabe o que essa filha fez? Exato. Exatamente. Depois você xinga. É uma amiga, mas calma aí. Como se eu tivesse... Eu não tenho filho, mas né? Eu tento. Eu faço um esforço pra entender. Exato. Não, você imagina a cena. Seu filho chega em casa, sei lá, bêbado. O que é isso? Como assim você tá bêbado? Chegou essa hora. Com quem que você tava? Onde você tava? Sabia que você ia fazer besteira? Não sei o quê. Você acha que ele vai parar e conversar com você? Ele vai correndo pro quarto dele, vai bater a porta. Para, mãe, não me enche o saco. Né? Cada vez mais desconectado. Você tá super desconectado. Você vai lá atrás dele, ele vai ter briga. Pode ter certeza que vai ter briga. Agora... Ele entra em casa bêbado, a mesma volta, cena, né? Take 1, take 2. Né? No take 2, você faz diferente. Ele entra em casa bêbado. Ao invés de você julgar, você fala, filho, tá tudo bem? Eu tô vendo que você tá meio diferente, aconteceu alguma coisa. Não, mãe, tá tudo bem. Não quero falar sobre isso. Não, é que eu realmente tô vendo que você tá meio diferente. Você quer uma água? Vem aqui na cozinha comigo, toma uma água, eu acho que vai te fazer bem. Nossa, que bom que você chegou, eu estava tão preocupada com você. Bom te ver aqui em casa. Meu Deus. Nossa, se a minha mãe faz isso, eu falo, alguém abduziu algum ET veio aqui na Terra. Eu ia ficar com medo da minha mãe. Eu ia ficar com medo. Aí eu nunca mais Ninguém ia fazer. tá esperando por isso. Não. Gente, você entende como é diferente? Você abre espaço para diálogo. Aí essa pessoa fala assim, nossa mãe, você tá enjoado? Você tá meio estranho, tá meio verde. Sei lá. Aí a pessoa fala assim, eu acho que... Você quer um chá? Assustada. Não é? Quer um chazinho? Vamos tomar um chá? Eu faço aqui pra você. O que fizeram com a minha mãe? Não é? O que fizeram? Onde está Quem levou a minha mãe? Eu ia ficar, meu Deus, o que aconteceu? Gente, assim? Não é? Mas é a gente agir de uma maneira respeitosa. Mas de uma maneira inteligente. Você quer... Ninguém tá esperando, teoricamente. Porque eu não esperaria isso da minha mãe nunca. Não é. E eu acho que nem adianta eu esperar também. Porque ela não vai agir porque a gente foi... a gente foi criado assim. A gente foi ensinado a fazer desse jeito. E quem disse que esse jeito funciona? Não funcionou comigo. Nossa, mas tem que ter muito autocontrole, né? Pra você perguntar pro filho bêbado se tá tudo bem. Terapia. Porque a gente tá precisada de terapia. A gente quer fazer 10 autoconhecimento faz milagres. Mas é uma coisa tão difícil. Principalmente porque a gente veio de uma criação que não era assim. E
é meio passivo-agressivo, né? Exato. A gente se ofende o tempo todo, de vários jeitos. Verbal, fisicamente. Mesmo que não seja no tapa, né? Mas assim, você dá umas olhadas pra pessoa do tipo, vou arrancar teu cabelo, sabe? De raiva. E eu não tô falando que a gente, como ser humano, tem que ser Buda, não. O humano tá aqui. Sabe? Tanto que eu falei, depois vai lá pra dentro e xinga. Bate na almofada, joga as coisas longe, não sei, se vira. Mas na hora, na frente, você tem que se organizar. Você tem que ser adulta. Quem é adulta dessa casa? A pessoa que tá chegando bêbada 2 horas da manhã, com 15 anos, 17 anos que seja. Ou a pessoa que tava lá e tá recebendo essa pessoa pra dar acolhimento, pra dar diálogo, dar orientação. Porque querendo ou não, você acaba se comportando, reagindo de uma forma emocional, você não tem essa maturidade, acaba se comportando até às vezes como um adolescente, de igual para igual, entrando em discussão, eu entendi. Entende? Aí você entra na briga junto com ele. E aí um vai bancar o mais forte que o outro, o mais bonitão, todo mundo quer vencer, né? Afinal de contas, é natural, é da raça humana. A gente quer se proteger. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atacar, a pessoa vai se sentir atacada, ela vai atacar também. Quando não, ela vai fugir, aí ela foge pra caverninha dela que se chama quarto, né? É verdade. E aí a gente se desconecta, faz isso aqui, pá. E aí, pra gente conversar de novo sobre esse assunto? Filho, senta aqui, a gente vai conversar sobre o que aconteceu ontem à noite. Ai, mãe, não sei o quê, não sei o quê. Aí vem aquele bico desse tamanho, a conversa não rende. E tudo que você mais quer é ajudar. Tudo que você mais quer é essa pessoa perto de você. Só que essa pessoa tá indo cada vez mais longe. E para onde ela tá indo, com quem ela tá indo, sabe-se Deus. Entende? Ou a gente é muito inteligente, madura, para lidar com essas situações, ou a gente vai perder os nossos filhos, sim. E para quê e para quem, a gente não sabe. Então, é urgente que a gente se organize. Começar a fazer diferente é o primeiro passo, né? Eu tava até falando pra Bia essa semana, né? Falei assim, Einstein sempre, ele falava, né? Joga uma bola azul, de volta você vai ter uma bola azul. Você quer ter de volta uma bola verde, então tem uma bola verde, né? Jogue uma bola verde. Então, se você quer um resultado diferente, faça um movimento diferente, né? Dureza? Dureza. Mas uma coisa que a gente queria muito chegar nesse ponto, tanto eu quanto o André aqui, para falar um pouquinho da série Adolescência, que está na Netflix, bombando. Foi um surto coletivo, assim. Acho que foi uma semana todo mundo falando desse susto tema. coletivo, você quer dizer, né? Um susto coletivo, não é só... Susto coletivo. Mas a gente entende ali que tem uma desconexão com a família, né? Em questão da comunicação. E a gente entende também que tem essa questão das redes sociais. Então, tem várias coisas envolvidas na série que faz a gente refletir justamente em tudo que você está falando aqui pra gente. Sim. Né? Então, a gente queria até entender como que essa desconexão toda pode chegar nesse nível tão drástico com um adolescente, como aconteceu ali, como é retratado. Eu acho que até fazendo um pouquinho, né, retrospectiva do que a gente estava falando aqui, né? Essa coisa toda de, já criei, já tá pronto, né? Já não tá me dando mais trabalho, naquelas coisas do básico ali, no fazer. A gente acha que não precisa cuidar do emocional dos nossos filhos. É uma grande ilusão, né? Não é não são somente os cuidados de higiene, de alimentação, escola, amiguinhos e festa de Natal, presente, Papai Noel, essas coisas. Sabe? Vai muito além. A gente precisa cuidar dos tabus dos nossos filhos também, né? E a gente cuida dos tabus falando sobre emoção, sobre sentimentos. Nomeando, né, o que a gente está sentindo de bom e de ruim, entre aspas, porque todos os sentimentos são bem-vindos, a gente precisa deles para sobreviver como seres humanos, né? Então, é importante que a gente eduque os nossos filhos nesse sentido. Porque aí a gente consegue falar sobre eles, né? Sobre assuntos mais que vão aqui dentro, né? E às vezes ficam parecendo assuntos que vão... Esses assuntos afastam a gente. Se a gente não fala sobre o que a gente sente, a gente se distancia dos outros, né? A gente acaba tendo essa desconexão, fica mais rápida, mais fácil, porque você não está falando de emoções, você está falando da vida prática, né? Fazer o tal do checklist que eu estava falando agora há pouco. Então,
se organiza para falar desses assuntos, a gente consegue falar sobre sexo, sobre drogas, sobre cigarro eletrônico, sobre, né, o cigarro tradicional, sobre violência, sobre os incels, sobre o que você está vendo nas telas, né? Então a gente vê que as famílias vão achando que está tudo muito pronto, está tudo muito feito, não precisam mais mexer nisso. A gente fala sobre dinheiro, que é um outro assunto que é tabu, né? Também as pessoas chegam na vida adulta com o nome no Serasa não é à toa, né? Porque a gente não foi educado financeiramente, minimamente pelos pais. Não. Também Zero. é da nossa alçada, né? Então, assim, são vários tipos de educação que a gente tem que continuar dando para essas pessoas. E a gente fala assim, não, já fiz o meu papel, tá pronto isso aqui. E entram essas outras coisas, né? A vida profissional. Entram, às vezes, os idosos que a gente tem que cuidar. Um divórcio ou alguma outra questão emocional. Uma menopausa, alguma coisa assim na vida. Ali na série, a gente não sabe o que está acontecendo na vida dos pais. Mas a gente sabe que o pai está ausente à noite, por exemplo. Ele trabalha de madrugada. É uma pessoa que está sempre... É muito trabalhadora. A mãe, provavelmente, também trabalha fora. E as crianças ficam aos cuidados da escola, que é uma escola totalmente disfuncional, né? É um ambiente que dá agonia na gente. Aquele segundo episódio dá agonia da gente assistir. Nossa, totalmente. Né? Muito, assim, não que os outros não deem, né? Cada um a seu modo. Mas realmente você fala, gente, não tem um adulto nessa escola. Não tem. E você percebe que não tem adultos. Nos outros episódios, a gente também vai vendo ali onde estão esses adultos, né? Isso que eu ia perguntar. Só porque na série, agora eu vou entrar na série, porque Sim. o que eu percebia é que, assim, nenhum adulto ali sabia do mundo em que os adolescentes estavam vivendo. Não Sim. tinham conhecimento, nem sequer da palavra incel, que é uma palavra antiquíssima, Sim. mas ninguém sabia o que era. Uhum. Sabe? Os códigos que eles utilizam. Então, assim, a gente vive na nossa bolha achando que nós estamos sob controle porque eles estão presos dentro de casa, estão lá no quarto. Mas a gente não sabe nem o diálogo, nem como eles se comunicam entre eles. Uhum. E você vê que os adultos ali, eles estavam mais perdidos, com hipóteses que não tinham absolutamente nada a ver. Exato. Justamente por essa falta de diálogo e por não dar olhos e ouvidos pra eles, de fato, né? A minha cena favorita da série é difícil elencar, né? Porque são várias, mas assim, eu gosto demais daquela cena em que o policial entra no carro e chama o filho, né? Chama o filho. Sim. Ele espera o filho pra almoçar, porque ele caiu a ficha. Uhum. Eu tô desconectada do meu filho. Eu não sei quem ele é. Faz meses que a gente não sai juntos, que a gente não tem um diálogo, uma conversa. Isso é tão pertinente, sabe? Às vezes a gente tá ali culpando o Jamie, mas o Jamie virou... Não tô falando que ele não tenha sido culpado pelo crime que ele cometeu, mas ele virou o bode expiatório de toda uma geração de meninos que não estão sendo cuidados pelos adultos, né? E a gente tá falando de meninos, mas as meninas também. Porque a menina que foi morta... Também ninguém sabia o que estava acontecendo. Ela estava ali fazendo um bullying com os meninos, bullying, não é? Sim. A amiga dela, Idem, certamente estava junto nessa brincadeira, entre aspas. Então, e todos os adolescentes sabiam, né? Tanto que o filho do Adam, que é o filho do policial, fala: pai, você tá pagando mico, tá todo mundo lá dentro sabendo o que tá acontecendo. E você tá aqui, sabe, se achando super policial. Enfim, então, a minha pergunta é: onde estão os adultos nessa série? Porque a gente vê uma falta de adultos ali, né? Na escola, você vê ali que por várias vezes o Jamie, no episódio em que ele está com a psicóloga, ele tenta intimidar essa profissional. Né? Ele tenta bancar... Nossa, chocante essas cenas. Né? Assim. Ele tenta bancar, assim, eu que tô mandando aqui, né? Porque no alto dos seus 13 anos, né? E no último episódio também, os pais muito perdidos ali, tentando se reencontrar, sem saber como agir, o que fazer. Né? Pais que achavam que estava tudo em paz, que eles eram ingleses medianos ali, né? Classe média baixa, trabalhadores e tal, vida comum, não chamaria a atenção de ninguém e de repente aconteceu o que aconteceu. Então, a gente vê realmente uma falta de postura de adulto. Por isso que eu tô falando, né? Seja o adulto dentro da sua casa. Porque se você não for adulto dentro da sua casa, o único episódio que, na minha opinião, a gente teve adultos foi no primeiro. Porque eles estavam onde? Na delegacia.
Tava cheio de adulto ali. Faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Não é? As pessoas ali sabiam exatamente o que elas estavam fazendo. Cada um Você tinha tem alergia a alguma coisa? Cada um tinha a sua função, o seu papel muito bem definido, o seu entra e sai certinho, não sei o quê, o advogado, não sei. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Nos outros episódios, a gente viu essa oscilação, assim, na escola, ninguém sabia bem como lidar com aquelas pessoas, com as crianças, os adolescentes. No terceiro episódio, a gente vê essa instabilidade, mas ela bancou ali mesmo, né? Ela fez o que eu falo, né? Ela bancou, depois ela foi lá e chorou. Ela desmoronou. A psicóloga. A psicóloga, Sim. perdão. A psicóloga. E no último, a gente vê que esses pais realmente estavam distantes do Jamie, né? Porque eles não faziam ideia do que estava acontecendo ali. E eles estão tentando se achar o lugar deles no mundo de novo, porque eles ficaram totalmente sem chão, sem vida e, enfim, é triste. E você acha que esse acesso às telas que os adolescentes têm, eles favorecem essa falta de diálogo? A pessoa fica tão absorta nesse mundo que é irreal, cheio de comparações e de situações que eles... encontrando comunidades, muitas vezes, que manipulam ele a acreditar que ele pertence àquilo. Porque adolescente está muito na busca de... Aliás, todos estão em busca de pertencimento, né? Mas acho que o adolescente é muito mais vívido isso, talvez, nele. É bem latente. Com certeza. A tela tem separado a gente como ser humano, né? Hoje em dia é muito mais cômodo você falar com seu amigo pela internet do que você pegar o carro, ir até um barzinho, num restaurante, na casa dele. Dá muita preguiça, né? Fazer todo esse movimento, o cérebro sempre vai para o mais fácil, né? E qual que é o mais fácil? Falar pela internet. Ah, você tá bem? Ai, que saudade! A gente se vê. Isso aqui nunca acontece. E vocês moram na mesma cidade. Tudo bem que a gente mora em São Paulo, isso não facilita a nossa vida. No entanto, quando a gente realmente quer ver uma pessoa, a gente dá um jeito. Sim. Né? Então, tem separado a gente. Mas eu não acho que a gente pode culpar as telas. Elas não são vilãs. Ela é um instrumento, é uma ferramenta, é igual um carro. E os adultos acabam utilizando isso como uma estratégia para calar a boca da criança e ela carrega aquilo. Com certeza. Vira uma dependente disso. Já recebi mãe falando assim: Lilian, o que eu faço? Porque minha filha tem 2 anos e ela não quer largar o celular. Eu falei, mas quem que deu esse celular para ela, né? Por que ela tá com esse celular na mão? Ela vai chorar 3, 5 dias, mas depois ela esquece, sabe? Ela vai brincar, vai aprender que existe um planeta Terra em volta dela com 2 anos de idade. Mas assim, eu acho que a gente não pode culpar a ferramenta em si. A gente tem que culpar a todos nós, seres humanos, que a gente não sabe usar esse aparelho de forma devida. A gente não tem autocontrole, né? É viciante. Mas espera aí, quem manda em quem, né? Você tem muito dinheiro e só por isso você vai sair aí comprando, sabe, coisas que você não precisa e começar a ser usuário de drogas e fazer horrores só porque você tem muito dinheiro? Não, se você souber usar o seu dinheiro, você vai fazer muita coisa bacana, né? E a internet é a mesma coisa. A gente pode pegar o nosso carro, que também é outro instrumento, como eu disse, e visitar lugares muito legais, fazer, né, ir para o trabalho, sabe, fazer a vida andar, enfim. Mas a gente também pode pode causar um acidente, né, e prejudicar outras pessoas. Pode ser uma arma. Tudo depende de como a gente usa, né? E eu acho que nós temos que aprender a modelar. Então, a gente critica muito as crianças e os adolescentes, porque eles estão usando o aparelho, a internet em si. Mas a gente também não sabe usar, né? Você deixa a internet para pegar um livro, deixa a internet para ficar num tempo ocioso com seu filho, com seu marido, com seus amigos. Então, assim, primeiro pra gente, é aquela coisa do modelar. Né? Aí você faz isso de novo. Tô julgando ele, mas faço igual, até pior. Não é? E aí fica muito fácil, né? Ai, porque ele não sai do celular. Ai, porque... Então, minha filha adora falar isso pra mim. Você também não. Então, todos nós. A gente fica bastante, né? Eu fico bastante porque eu trabalho com o celular. Mas, assim, tem muitos momentos que eu gosto de ficar em silêncio. De repente, fazendo outras coisas, outras atividades. Eu realmente... Falei assim, isso aqui tá fazendo bem? Tá me consumindo um tempo aqui importante? Eu tô me divertindo? Eu tô perdendo meu tempo? Eu tô aprendendo alguma coisa? Ou eu tô ociosa, assim, sem nenhum propósito? Então, a gente também tem que ter uma mentalidade questionadora
E o autocontrole é importante, né? Pra gente saber se organizar, né? E primeiro a gente olha pra gente. Agora, hoje eu escutei o Daniel Becker falando, que é um pediatra, falando com o escritor daquele livro Mentes Ansiosas, que é um livro para adolescentes, né? Falando sobre telas e tal. Eu esqueci o nome dele agora. Jonathan... Ai, esqueci o nome dele agora. Fugiu. Mas ele estava falando que conselho que você daria, né, para os pais. Ele falou assim, tenha, por exemplo, um computador no ambiente comunitário da casa. Na sala, na cozinha, em algum lugar onde todo mundo visite esse lugar, né? Para o seu adolescente não ficar tão recluso. E aí você não sabe exatamente o que está acontecendo lá. Ele falou, evite ao máximo telas dentro dos quartos. É o ideal. Porque aí a pessoa não fica ali naquele mundinho deles, que só falta ter um freezer lá dentro, né? Vamos combinar, uma geladeira. Se tivesse, a gente nunca ia ver a cara. Não é? Ver 20 anos depois com barba. Exato, não sairiam mais de lá. Então, eu acho que alguns cuidados é importante. Mas eu acho que o mais importante de todos é a gente saber que a gente tem uma arma na mão. Ela pode nos beneficiar, nos proteger, ou pode nos matar, ou matar alguém. Né? E matar o nosso relacionamento com outros, né? Inclusive Sim. com o nosso filho. Então é saber se organizar também. Falar assim, puxa, cadê o ser humano aqui? Cadê o meu senso crítico? Eu acho que eu sei me controlar em relação a isso daqui, né? Exato. E de uma maneira mais resumida, assim, pra gente entender e até deixar essa dica, assim, pra quem tá assistindo. Muitas mães têm medo de não perceber que o filho tá sofrendo, né? Então, não percebem, às vezes, se meu filho estiver sofrendo e eu não perceber, enfim. Quais sinais que as mães não devem ignorar nesses casos, né, de afastamento e que pode estar gerando um sofrimento no adolescente? Tá, eu acho que reclusão é um indício bem importante, né? Uma pessoa muito dentro do quarto, muito quieta, muito isolada, foi que a gente até já falou um pouquinho, é um indício bem importante. Porque essa pessoa talvez esteja... não saiba pedir ajuda, não sabe nem que tem alguma coisa de errada com ela. E mais do que isso, às vezes até entende que tem alguma coisa errada, mas é tanto medo de ser julgado, ser criticado pela mãe, pelo pai. É tanto medo desse dedo que chega pra gente... que, ai não, vai dar muito trabalho, eu não vou falar sobre isso não. Eu já sei o que ela vai falar, então eu vou deixar assim mesmo. Mas uma hora você vai descobrir como adulta, e quando você descobrir, a coisa já tomou uma proporção gigantesca, né? E aí a gente não consegue mais conter. Por isso que eu falo, o diálogo é o mais importante de todos. Se a gente tá com esse diálogo em dia, né, dentro do possível, que eu sei que tem época que a gente também às vezes não tá bem, né? E é importante que o nosso filho saiba disso. Fala assim, puxa, eu queria muito ficar com você hoje, mas hoje eu não tô legal. Hoje eu não tô bem. Se mostrar frágil, vulnerável para o outro também é muito importante. A Brené Brown fala bastante sobre esse tema, né? Maravilhosa. E a gente precisa aprender a fazer esse desenho também, sabe? Porque a gente está tratando de humano para humano. E eu não tenho todas as respostas. Os meus filhos já trouxeram algumas coisas para mim que eu falei assim, não sei o que fazer. Eu vou pensar, vou analisar e vou amadurecer isso dentro de mim e depois a gente volta a conversar sobre isso o quanto antes, porque é um tema importante. Mas nesse momento, agora, eu não consigo te dar uma resposta. Então, assim, a gente não precisa ter tudo pronto, tudo mastigado, tudo tão imediato. Só porque a gente é adulto e a gente, né, já viveu e eu sei mais que você. Não, às vezes tem os ineditismos, né, que chegam. E a gente precisa reavaliar, né? E falar para o nosso filho que você também não sabe, ou que você também não está bem, é importante para você falar, puxa, eu acho que... é mais um jeito de modelar para ele, né, o quão humano nós somos e quão humano é preciso ser de vez em quando também, sabe? Pra gente também... Opa! Tem um amigo aqui, um convidado especial. Para ele também aprender, através do nosso exemplo, que é importante a gente se humanizar, né? Ah, legal.
caminhando pro nosso final do bate-papo. Já! Gente, nossa, eu tava Que tão... peninha. Eu queria tanto mais, tanta pergunta ainda pra fazer. Pode fazer depois no backstage. Mas eu vou fazer com toda certeza, já tenho seu WhatsApp. Com certeza. Pode fazer, pode fazer. Inclusive, pode fazer uma mentoria também, se quiser, super bem-vinda. Eu vou amar, eu preciso. Além de amar, eu preciso muito. Queria que você deixasse suas redes sociais pra saber quem quiser falar com você, um recadinho também para as mães que estejam precisando de aconselhamento, estão perdidas aí. Tá e já bom. deixa suas redes sociais. Tá bom. Bom, quem quiser me achar no Instagram, eu acho que é onde eu mais fico, né? Onde eu mais me posiciono. Tem stories sempre, aí eu mostro um pouquinho da minha rotina. Mostro com mais frequência vídeos e posts e tudo mais. A gente está sempre falando lá sobre maternidade. @Lilian Barreto Psicoparental. Aí você consegue me encontrar. No TikTok, eu acho que tá Lilian Barreto. E no LinkedIn, Lilian Barreto. Também é fácil de achar. A gente vai deixar anotadinho, tudinho aqui. Tá bom, eu agradeço. E posso fazer meu merchan? Claro, com certeza. Então tá bom. Eu trabalho como psicopedagoga, né, de crianças e adolescentes. Eu brinco que de seres humanos. Respirou, eu posso ajudar, porque todo mundo aqui tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Sim. Mas a gente acaba recebendo mais crianças e adolescentes por conta das notas da escola, inevitavelmente. E que tem dificuldade de aprendizagem. Então, TDAH, dislexia, alfabetização. Às vezes tem muita criança com questões de alfabetização, questões aritméticas, enfim. Mas o meu forte mesmo tem sido a mentoria de mães, né? Que eu trabalho geralmente online para facilitar a vida de ambas. E aí a gente consegue trabalhar com mães que estejam no planeta Terra, né? E a gente pode atender de qualquer lugar, porque a maternidade é universal, né? A gente bem sabe disso. E aí a gente faz a mentoria, que são 10 sessões, que a gente se encontra online durante 10 semanas, né? Mais ou menos 1 hora e meia aí de conversa. E a gente tem vários programas que vão ajudando a organizar não só a sua maternidade em relação ao seu filho, mas também a você como mulher. Porque a gente se perde muito nesses papéis, né? Quem sou eu, quem é a mulher, quem é a mãe, quem é a profissional. Aí uma coisa engole a outra, quem é a esposa. E quando a gente vai ver, a gente tá muito perdida. E se a gente for priorizar alguma coisa, adivinha, a gente vai priorizar a maternidade e a vida profissional. Os outros papéis, a gente abre mão deles, né? E organizar essa mulher é importante pra gente ter uma mãe organizada, né? Porque quanto melhor você está, melhor você cuida, né? Verdade. Quanto mais organizada, emocional, psiquicamente falando você está, uma mãe melhor você vai ser. E por tabela, uma melhor profissional, uma melhor amiga, uma melhor esposa e assim por diante. Então, o objetivo da mentoria é exatamente esse, né? Organizar essas maternidades, né? Reaproximar, conectar os filhos através do diálogo, através da comunicação não violenta, né? Com respeito. Não é ser amiguinho do filho, não é passar a mão na cabeça. As pessoas falam muito mal, né? Às vezes, sem conhecer sobre a educação respeitosa, positiva e tudo. Mas, gente, é a gente trabalhar com o nosso lado racional. A gente está em século XXI, a gente não precisa mais, né, agir à base de vara e chinelo havaianas, né, para lidar com as questões do dia a dia com os filhos, né? Infância. Exato. Então, vamos evoluir, porque a gente hoje precisa evoluir, não só na tecnologia, né? Eu sou muito moderno, mas e a sua comunicação? Né? Essa arma que você tem aí, que sai aqui do Google, como é que tá? Né? Não sai do Google entre aspas, porque vem daqui. Você organizou a sua mente para que isso saia de uma forma que chegue no outro? Né? Da maneira, você só está falando ou você está se comunicando? Então, eu acho que isso é muito importante. Para as mães, né? Quem quiser realmente organizar a sua fala, o seu diálogo com o teu filho, fica o convite. Mais diálogo, menos desconexão. Ai, Lilian, muito obrigada pela sua participação. A gente amou. Nossa, eu queria tanto mais. A gente conversa. Foi tá um bom. prazer. Muito obrigada pela sua participação. E você que tá aí, já seguiu a gente, já compartilhou esse vídeo? Se não, começa a seguir, que estamos em todas as redes sociais. Não é isso, Andréa? Exatamente. TikTok, Instagram, LinkedIn.
YouTube, Spotify. E esse episódio foi muito especial pra mim. Muito obrigada, Lilian. Eu que agradeço, Obrigada. adorei. Até a próxima, gente. Beijos, tchau, tchau. Beijinho, beijinho.